Você tem ansiedade, está com ansiedade, sofre com isso? Tem alguém na sua casa com esse problema? Síndrome do pânico? Fica comigo que eu vou te mostrar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje, o Saúde e Bem-Estar vem trazer novamente a doutora Simara, psiquiatra, veio aqui para falar sobre isso que eu chamei a atenção para você, sobre ansiedade, sobre pânico, porque hoje na vida, a gente com a vida tão atribulada, Simara, vive corrido e não se atém às causas do problema e acaba se entupindo de medicamento que às vezes um colega está tomando, né? Hoje, como que está essa questão, esse fluxo dentro do consultório, dessa questão desse tipo de paciente? Plástico cada vez é mais comum, então na verdade assim, as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Antes era subdiagnosticado, antes existia, mas não na velocidade que nós temos observado hoje. Eu repito reiteradamente, às vezes fica redundante, mas o fato é, pós-pandemia, as pessoas estão sofrendo cada vez mais. Né? Eu falo que é um nível de enlouquecimento geral, assim. Então é a ansiedade, a depressão, são as somatizações. E pânico nós temos observado com uma frequência muito grande. Até antes da gente começar, eu quero falar que é importante a gente ter em mente que tudo na vida é equilíbrio. E a ansiedade, ela é algo tanto fisiológica quanto patológica. E a ansiedade fisiológica, ela é aquela que nos proporciona ir atrás, buscar as coisas, ela nos protege. Protege como? A ansiedade, nessa reação luta-fuga, é tudo através da ansiedade. Nós temos liberação de hormônios e eles nos protegem. Então a ansiedade, diante do medo, ela é protetora. É isso que as pessoas se confundem. Nós temos vários transtornos da ansiedade, mas a ansiedade por si só ela é algo protetivo, fisiológico, a ansiedade fisiológica. Então ela é aquela que nos ajuda a buscar, a conquistar as coisas, nos deixa excitado com a possibilidade das nossas conquistas, com as conquistas em si, e como eu falei, nos protege também nesse ambiente de fuga-medo. Na verdade, assim, luta, fuga ou luta, né? Diante do medo, a gente enfrenta, quando possível. Então, essa é a que nos protege. Só que cada vez mais as pessoas têm adoecido, e a ansiedade patológica são os vários transtornos de ansiedade, né? Tem a ansiedade generalizada, tem o pânico, tem as fobias, agora fobias, tem os transtornos de estresse pós-traumático. Então, cada vez mais, transtorno obsessivo compulsivo, cada vez mais nós temos observado a ansiedade patológica no consultório. Também é importante a gente falar assim dessa coisa do estresse. A ansiedade é como se estivesse atrelado a isso, a uma coisa, uma preocupação. A pessoa não está ali no momento, né? Tanto é que tem uma coisa que a gente sempre fala, quem só olha para trás tem um aspecto depressivo, quem só fica preocupado com o amanhã tem geralmente transtorno de ansiedade. Porque a ansiedade ela está muito ligada ao medo, à insegurança, à sensação de impotência, de incapacidade, de não conseguir lidar com as situações do dia a dia. A pandemia é muito interessante, voltando ali, porque o que aconteceu na pandemia? Independente da origem dela, todo mundo se viu muito desorganizado, foi algo muito abrupto, as pessoas não se viam preparadas, elas não estavam preparadas para essa coisa de lutar ou fugir, elas ficaram paralisadas. E isso, o medo fez com que elas ficassem paralisadas. A nossa pequenez ficou muito evidente naquele momento, mas muito evidente. Por quê? Porque, como eu falo, mesmo quem não acreditava na doença, né, existem muitas pessoas, todos foram acometidos. Tanto é que eu até comentei, acho que aqui da outra vez, assim, eu falo que foi a primeira grande guerra mundial na minha percepção. Por que a primeira? Todas as outras, os países ajudavam, eram colaboradores, mas todas as pessoas do mundo não eram acometidas. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, não eram acometidas de forma tão direta. Dessa vez, absolutamente todas as pessoas do mundo foram acometidas, que seja na saúde, que seja no trabalho, que seja nesse aspecto psicológico de medo, insegurança. Muitas pessoas perderam. Algumas não, muitas perderam inclusive a vida. E ali naquele momento, como todo mundo se viu muito vulnerável e frágil, como se a gente tivesse passado por uma guerra muito grande. Isso desorganizou as pessoas. Desde então, as pessoas muitas não percebem, elas só reagem, né, de forma instintiva, mas elas ficaram muito mais inseguras, com muito mais medo e com muito mais ansiedade. Eu trabalho muito com sono no consultório, uma coisa que eu prestei muita atenção, que realmente da pandemia, isso agudizou muito mais, né? Na verdade é que acho que inflamou algo que não estava equilibrado. Sim. Concorda comigo? Sim. E a gente vê também uma procura muito grande por medicamentos.
E aí as pessoas acabam, né, por isso que eu queria tirar essa dúvida contigo. Em vez de tratar o eu, acaba querendo a pílula mágica. Então, por exemplo, a gente vê muitos pacientes viciados em Zolpidem, em Rivotril, coisas muito graves com relação a isso. E os efeitos colaterais vêm de uma certa forma, né? A gente vê agora, prestar atenção em alguns pacientes vindo com os efeitos colaterais dessas medicações, causando outros problemas nos pacientes, né? Sim. Os benzodiazepínicos, quando bem indicados, eles realmente têm as indicações, né? Os indutores do sono, o Zolpidem, ele realmente é algo muito agressivo. Os dois são a longo prazo, né? Rivotril, Lexo, todos os benzodiazepínicos a longo prazo, eles interferem na atenção, memória, concentração, causam perdas cognitivas. Essa coisa do Zolpidem, da indução do sono, tem pessoas que fazem... eu já vi relatos de pessoas que dormiram onde estavam, que caíram e tiveram TCE por sonambulismo. E claro, fora os outros efeitos colaterais. E o Zolpidem é muito isso da mágica, né? O Zolpidem é o botão aperta, liga, desliga. Infelizmente, nós estamos observando inúmeras pessoas, inclusive de todos os meios, de todas as áreas, pessoas com nível de informação muito alto, que estão assim na coisa mágica da vida, desaceleram, apertam um botãozinho do desliga com o Zolpidem e no outro dia vão pro Venvance. Então, assim, Zolpidem, Venvance, Zolpidem, Ritalina. É uma loucura, não é mais sob indicações, é isso a coisa mágica, prática e extremamente agressiva, né? É claro que existem as indicações de pessoas que precisam, mas a gente observa muitas pessoas querendo controlar o início exato do sono e o fim do sono. Isso, na minha percepção, vou ser redundante, é muito agressivo para o corpo humano, para o corpo, para a mente, que está tudo conectado e integrado. Muitas pessoas medicam também por falta da busca da qualidade de vida. Medicamento é importante, é imprescindível. Tem muitas indicações, quando bem feitas, como eu falei, com os benzodiazepínicos, tem pessoas que precisam, mas com o decorrer do tempo é interessante que a gente troque essas medicações. Por quê? Ali, a partir de 12, 14, 16 semanas, tem uma variação e as pessoas começam a ficar dependentes. Então, inicialmente elas precisam, mas depois elas precisam de medicação que trate a causa. O foco central, aquelas pessoas chegaram porque elas estavam ansiosas, deprimidas, o que não estava deixando elas dormirem. Eu falo que o nosso funcionamento fisiológico ele é maravilhoso, né? A falta de sono, por exemplo, está nos dizendo sobre algo, o que está fora do lugar. Não é uma falta de sono por si só, nada é tão... Tudo está correlacionado. Então a pessoa, ela está ansiosa, ela está deprimida, ela está com outros problemas, tem as partes hormonais, né? Essa coisa tireoidiana e outros hormônios que interferem nisso. E cada vez mais as pessoas querem mágica. E só medicar. Então, o medicamento é importante, mas a gente tem que usar medicamentos que tratem. O Zolpidem não trata ninguém. O Zolpidem, ele é algo paliativo naquele momento só para o sono. Os benzodiazepínicos ainda têm outros efeitos, e até ajudam na ansiedade momentânea, mas o tratamento atual é feito com antidepressivo, ainda essa terminologia que a gente usa. Existem várias classes de antidepressivos que tratam a ansiedade, a depressão, a própria insônia. Só que quando o meu paciente começa a tratar, eu falo, gente, olha, o medicamento é importantíssimo, muitas vezes imprescindível, mas o mais importante é a mudança da qualidade de vida, porque é isso que vai fazer com o tempo, com que você diminua a medicação ou até pare. Então, os tratamentos têm que ser para a vida toda. Só quando chegam os mais velhos ali, os idosos, a partir de 60 anos, é muito difícil a gente começar e parar medicamento. Quanto mais jovem as crianças, eu falo que é como se benzesse, assim, criança começa com medicação, faz uma boa terapia, logo ela melhora. Claro que não as coisas graves como as psicoses, mas a gente está falando dos transtornos de ansiedade. Então, começa a usar medicação, precisa da medicação? Claro, mas eu falo para o paciente, é um tripé ou são 4 elementos? Medicamento, terapia, exercício físico, quando organiza, dieta, alimentação. Então, a gente tem que ver o que está interferindo na qualidade de vida da pessoa, o que está deixando ela ansiosa. Se a gente só ficar tratando a ansiedade sem resolver a causa, é como um copo, uma jarra, uma caixa que está cheia. A gente vai só tirando o excesso de água, ou melhor, aí tá, tirou o excesso, depois esvaziou, mas vai continuar produzindo, aquela água não para de entrar. Então, a gente tem que entender o fator que está causando, os fatores causadores, tratar a sua ansiedade sem resolver os problemas que estão desencadeando aquela ansiedade, a longo prazo não é saudável. E é aquilo que eu falo, né? Uma coisa é a fase aguda, outra coisa é a parte crônica, mas a parte crônica vai muito do meio ambiente que a gente vê, como que a gente leva no dia a dia, né? Que as pessoas não prestam muita atenção nisso. E, infelizmente, o ser humano hoje é aquilo que você falou aí, eu comentei, a pílula mágica. Não tem o esforço da mudança de comportamento.
na mudança da alimentação, na mudança do ritmo, que tem, como eu falo para os pacientes, ciclo circadiano, respeitar o ciclo circadiano, né? Isso aqui é uma das coisas que até te perguntar, é uma das coisas que, de repente, pode ter agudizado o processo? O uso do celular, a comparação de vida, o que você me diz? Não, com certeza. Sem contar que na higiene do sono, né, as pessoas têm insônia, elas não fazem higiene do sono e querem dormir. O que é higiene do sono? São vários comportamentos que ajudam a pessoa a ir desligando naturalmente. Mas é isso, elas não querem desligar naturalmente, elas querem ir lá tomar o passe, apertar o botão do liga e desliga. São vários, né? Então, à noite, ele vai estimular a luz do celular, não tem jeito. Os assuntos, quando a gente começa, o celular é tentador, é viciante se você não cuida, por isso que eu falo, rede social, toma muito cuidado, não sigo, porque é muito sedutor. Então, assim, tem essa sedução até do conhecimento. Se a gente quer ter conhecimento, até o conhecimento ficou... A gente tem que cuidar, todo o processo é muito sedutor. Só que, claro, muitas pessoas ficam muito ligadas assim ao funcionamento do outro, para saber se está vivendo bem, se está certo, se tem coisas melhores. Então, essa coisa comparativa, são tantos elementos, essa coisa comparativa que acontece é extremamente desorganizadora. E isso acelera. As pessoas estão sempre querendo mais. Isso gera ansiedade, isso gera estresse. O estresse é algo que a gente pensa mais pontual, né? E a ansiedade já é algo maior. Então, essa ilusão, porque o celular tem muita coisa boa, por isso que eu falo tudo de tecnologia no geral, tem muita coisa boa, mas assim, as coisas ruins, as pessoas não param para observar as perdas que elas estão tendo. Então, nos trouxe muitos ganhos, vamos ficar nos ganhos e vamos tentar evitar as perdas. E quais são essas perdas? Perdas de desconexão com a família, desconexão com o trabalho. Cada vez mais a gente vê os profissionais tendo dificuldade no trabalho, porque ficam focados no celular. E, de novo, o celular é muito sedutor, tentador. Se você não cuida, você está querendo sempre ver coisas diferentes, então tem que colocar limite. E essa busca mágica, que também é outra coisa mágica, né, da ilusão, da perfeição, isso gera muita ansiedade. As pessoas, eu uso o termo enlouquecida com muita naturalidade, porque eu falo que a loucura faz parte da mente humana, não a loucura da psicose. Mas elas ficam muito enlouquecidas com o padrão ideal da perfeição, sabe? Então, assim, para ser o melhor tem que ser assim, tem que fazer isso, e como se fosse coisa que a gente compra no mercado. Vamos lá fazer uma lasanha, chega no mercado, compra todos os ingredientes. Agora eu vou ser o profissional perfeito, agora eu vou ser o profissional que vou ganhar bem. Como se tudo não fosse construção. Para que você seja um bom profissional, para que você seja reconhecido, você precisa se dedicar. Então, essa fase da dedicação as pessoas estão pulando, sabe? Como se fosse tudo também, de novo, imediato. E tudo na vida é conquista, né? Claro que algumas pessoas com inteligência emocional conseguem deslanchar mais facilmente, mas no geral tudo precisa de um trabalho duro, árduo, dedicação, paciência, persistência. Tá gostoso, né? Tá legal, né? Ó, agora a gente vai pro YouTube, vai lá, clica no link da bio, vai para lá porque vai ter mais coisas. Agora nós vamos falar um pouco sobre crianças, como que tá sendo hoje a formação das crianças por conta de tudo isso que a doutora falou. Aproveita, curte, compartilha, e aí que você está no Instagram agora, envia para os seus amigos. De repente você pode ajudar alguém, viu? Que está sofrendo por ansiedade e você nem sabe. Fica comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Continuando, eu vou te fazer uma pergunta com relação hoje às crianças. Porque, na verdade, as crianças são os jovens de amanhã e os adultos de depois. A gente estava comentando aqui a questão do celular. Até o que é saudável para uma criança, o que é saudável para um adolescente, tá? E uma das coisas assim que eu fico muito preocupado, porque como você falou no começo da entrevista, tudo muito acelerado, as pessoas muito aceleradas, o próprio celular hoje te dá a possibilidade de você acelerar um áudio, um vídeo, né? Você começa a fazer 1.2, depois você está fazendo 1.5. O que isso vai causando no cérebro com relação a... Isso agudiza, porque às vezes a pessoa que está em casa está achando que é um problema digamos assim, interno, e de repente
Pode ser um mau uso do celular, que pode estar causando isso na criança, em crianças, ou num adulto mesmo. O que você me diz com relação hoje? A pergunta se alongou muito. A criança e o adolescente com relação ao uso do celular. Na verdade, já está tendo literaturas agora, esse é um problema muito complexo, porque é um problema grave, mas está todo mundo muito perdido, né? As coisas são todas muito incipientes. O que a gente sabe, o fato faz mal. Tudo quando começa, essa é a palavra, os estudos são incipientes, por quê? Porque esse boom piorou muito depois da pandemia. As crianças já tinham acesso, mas a coisa da pandemia, eu observo que, parece mentira, né? Tudo da pandemia, não. Mas é que ali as crianças precisavam ficar em casa e muitos pais também não tinham o que fazer, e esse foi o funcionamento. Crianças que não entrariam com o uso de celular naquela época entraram, e depois como tirar? Eu, por exemplo, eu nunca fui a favor de que criança usasse. Aí, pensando na minha casa, minha filha queria falar com as amiguinhas, não encontrava as amiguinhas. E aí depois eu fiquei numa encruzilhada. Eu falava, gente, nunca fui a favor, eu falava que ia dar celular lá pra frente, e aí de repente criança com 7 anos com um aparelho celular para poder falar com as amiguinhas, porque eu não encontrava, foi tudo muito agressivo. É claro que depois vem os limites. O que eu noto aqui, assim, são inúmeras repercussões e acaba alongando, e talvez para que a gente foque, não está saudável. Não está saudável porque as crianças estão diminuindo muito a interação, e a interação é muito importante. Os relacionamentos, as crianças começam a aprender o que elas pensam, o que é certo, o que é errado, através do olhar do outro. Primeiro são os olhares dos pais, e depois é através dos amigos. Então elas aprendem a se relacionar na vida futura muito do que aprenderam a se relacionar ali com os amigos. Essa coisa de dividir, de competição, todos nós, enquanto animais, a gente tem uma coisa competitiva, mas aprende a dividir, essa coisa de competir aparece naturalmente, é o olhar humano, a sensibilidade, sabe? As brincadeiras, a coisa lúdica, elas são imprescindíveis. Brinca de celular com amigo, mas o contato? Então, assim, as brincadeiras de rua, elas estão praticamente sendo... Elas quase não existem mais, é assustador. A brincadeira de rua, os jogos, os tabuleiros, então, assim, cada vez mais o contato tem sido restrito. Então, além desse problema no cérebro, porque, assim, a tela, ela é muito tentadora, e são diversos estímulos. Ele é tanto estímulo que depois uma brincadeira simples parece que não tem graça. Mas e todo o aprendizado que uma brincadeira faz? Quando vai atender criança, a gente usa de forma lúdica os brinquedos, as brincadeiras, e através deles nós observamos todo o funcionamento da criança, dá para saber como ela sente, pensa, faz, dá para ter uma ideia extremamente importante através do brincar. Tem até pais que falam, nossa, vai ao consultório para brincar, é através do brincar que a gente entende o funcionamento da criança. Então isso é importante para o profissional e para as crianças. A interação delas está sendo extremamente prejudicada. A gente não sabe exatamente quais serão todas as repercussões. O que a gente já tem visto são repercussões ruins. Cada vez mais crianças com dificuldade em dividir, cada vez mais crianças que reclamam de tédio. Na nossa época, é estranho assim, não é que foi melhor ou pior, cada época tem uma coisa interessante, mas as crianças reclamam atualmente de tédio de uma forma muito assustadora. Por quê? Porque aqui é tudo muito mágico, as telas são mágicas e é muita excitação, acostuma com muita excitação. O simples, ou melhor, muitas vezes não é simples, é o essencial, perde a graça. E os parâmetros do saudável, não saudável, do essencial, não essencial, cada vez mais eles têm ficado prejudicados. Não socializa nem dentro de casa, né? Nem dentro de casa. Olha, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Tem que chegar, tem que guardar o celular, tem que ter um momento do celular, porque as famílias, cada vez mais, elas estão desconectadas. A palavra tá extremamente assustadora, e realmente a gente ainda não sabe todas as repercussões, mas não tem sido saudável. E a coisa do limite, as coisas das séries. Antes a gente assistia um desenho um dia e ficava ansioso no dia seguinte para ver outro desenho, ou então a outra novela. Limite agora, limite, paciência, persistência não precisa. Por quê? Porque vai lá, vai e volta, vai e volta, vai e volta, não precisa esperar no dia seguinte. Olha, se a gente parar para pensar essa coisa do limite, que é extremamente organizador, o limite ele é o outro vértice do amor. Ele está totalmente prejudicado, as crianças estão muito sem limites, muito. Muitos pais também trabalham muito e aí se sentem muitas vezes culpados e acabam deixando as crianças fazerem o que elas querem, mais tempo na tela. Então, assim, nós estamos num momento muito sensível. E as pessoas não fazem por mal, está tudo muito complexo e confuso, as pessoas não sabem como reagir. Mas o fato é, a quantidade de telas
está muito grande e isso é prejudicial para o desenvolvimento neuropsicológico de todas as crianças, todos os adolescentes. De novo, cada vez mais nós observamos crianças isoladas que não sabem brincar. As crianças não sabem brincar. Poucas crianças sabem brincar, sabem jogos simples, quebra-cabeça, jogo da memória, dominó, banco imobiliário, os jogos que sempre foram muito comuns. Brincadeira de rua, isso não tem mais existido, sabe? Então já que não tem bets, não tem bandeirinha, não tem queimada, tem outras, tá bom. Atualmente tem futebol de sabão que é muito interessante, eles gostam muito. Mas, como eu falei, as crianças não estão sabendo brincar, não estão sabendo dividir, não sabem ficar sozinhas encontrar solitude. Isso não é fácil, nem para adulto. Mas as crianças não conseguem mais ficar paradas. Eu fico assustada. Tia, eu estou entediada. Eu gosto de levar bastante as crianças em casa, os amigos da minha filha. Meu pequeno ainda vai poucos. Mas essa é a palavra. Estão sempre entediados e não podem ficar parados. Então, são tantos assuntos, né? Não sei qual especificamente a gente abordaria, mas nesse contexto é extremamente prejudicial. Então, dificulta vínculo, dificulta limite, dificulta autonomia, porque, de novo, eles têm a sensação que eles não dão conta de ficar sem celular, é assustador. Como se eles não fossem um indivíduo por completo e precisassem do telefone. Como se o telefone fosse ali o braço do pai, da mãe. É assustador. Mas, de novo, está tudo muito complexo, as pessoas não fazem por mal, elas não sabem como reagir. Muitos trabalham muito e chegam em casa, é mais cômodo deixar as crianças na tela. Então, são várias possibilidades que a gente precisa conversar, falar, estudar mais, mas o fato é extremamente prejudicial a quantidade de tela que as crianças têm ficado hoje. Doutora, a gente está chegando ao fim da entrevista, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta não, um pedido. Para a pessoa que está assistindo agora, de repente está fazendo um momento de reflexão, por onde ela pode começar, tanto com ela com relação aos filhos e tanto com ela mesma? O que se dá de dica, algumas dicas para falar assim, muda isso para você pelo menos melhorar, às vezes na sua ansiedade, algo assim, para a colega que está lá assistindo, para quem está, de repente, com a pulga atrás da orelha em cima de tudo que você falou, onde que é o ponto que ela pode falar, puxa, eu preciso melhorar? O começo é lembrar dos nossos instintos básicos, é cuidar de uma alimentação, é um sono saudável, as pessoas esquecem, mas sono e alimentação é algo extremamente importante, é instintivo. Quanto menos a gente dorme, mais ansioso nós ficamos, e o estresse ele surge com muito mais facilidade. Talvez assim, o mais simples é voltar para o mais simples, para a nossa origem. As pessoas precisam parar um momento e refletir o que é essencial para a vida delas, o que elas buscam para a vida delas. Porque eu vejo as pessoas correndo sem tempo, sem parar, mas elas não sabem onde elas querem chegar. E se elas não sabem onde elas querem chegar, o meio do caminho fica muito confuso, muito desorganizado. O autoconhecimento ele traz muita paz, tranquilidade, organização, mesmo com a correria. Tanto é que eu brinco. Eu falo que tem a paz da correria e a loucura da correria. A vida é movimento. Até falando em movimento, então assim, cuidar da alimentação, cuidar do sono, exercício físico. Não gosto. Tem tantas formas de exercício físico e o exercício físico ele é extremamente importante para a ansiedade. Nós somos psicologicamente, eu falo que tensão descarga. A gente produz tensão para que nosso corpo funcione, nossa mente, a gente precisa descarregar o que nós não precisamos. E o exercício físico ele é imprescindível. De básico é isso, as leituras atreladas ao autoconhecimento, elas ajudam muito. Mas quando a pessoa consegue organizar esse eixo principal, sono, alimentação, mais contato com a família, voltar para o que é essencial para aquela família, isso ajuda muito. E para as crianças, o que você fala para essa mãe que está assistindo? Assim, puxa, eu preciso fazer isso aí para o meu filho para ele não crescer um adolescente ou um adulto desequilibrado. Tentar ser disponível, se tivesse que resumir assim. E disponibilidade não é fácil, né? Disponibilidade é estar presente no presente. Tentar estar mais presente com as crianças. Eu não estou falando em tempo, não, é qualidade mesmo. Olha, sem brincadeira, se você conseguir brincar 10, 15 minutos ao dia com as crianças, por exemplo, ela vai lá brincar de esconde-esconde, de pega-pega, de um tabuleiro. Isso parece mágica, mas não é. Então, assim, tentar o máximo possível na correria ou na loucura da vida, estar presente no presente com seu filho, sabe?
É isso que eles têm pedido, eles têm exigido de diversas formas, inclusive com comportamentos ruins, agressivos. As crianças, elas querem atenção. Nós, na correria, muitas vezes, eu não consigo dar atenção para mim. Sim, mas aí eu tenho que reorganizar coisas, né? Não precisa ser tanto, quando eu falei não se ater ao tempo, mas a qualidade é estar presente com essas crianças, sentar no chão com essas crianças, escutá-las. Criança é criança, e os adultos esperam que as crianças vão até o mundo dos adultos, e nós adultos precisamos ir no mundo das crianças, sabe? Então, de verdade, sentar no chão, deitar, jogar bola, vôlei, queimada, futebol, estar no mundinho deles. Essa é a melhor forma. Eu falo que tem barato que sai caro e caro que sai barato. Nós organizarmos nosso tempo para estarmos presentes com eles de novo. Eu não sou uma pessoa que fica muito tempo em casa, mas é disponível. Aquele pouco tempo muito intenso faz toda a diferença. E sai barato. Né? E se livrar um pouco disso, que faz bem, viu? Doutora, eu vou pedir para colocar as redes sociais, porque as pessoas podem tirar dúvidas com você, né? Sim. Pode tirar, se tiver alguma coisa, pode escrever lá que ela vai tirar. Ó, curte, compartilha, que eu acho que isso pode fazer uma diferença na sua vida, na sua atitude de vida. Doutora, muito obrigado por você ter vindo novamente. E tem um livro dela bacana para você ler, A Namoradeira, né? Que também foi a palco da última entrevista sobre relacionamento. Então, tudo está conjugado. E vamos ter que falar em outro momento de pânico que nem conseguimos. Olha só, é tanta coisa, né? Mas não vai faltar oportunidade, doutora. Muito obrigado, viu? Obrigada a você próxima. Pela oportunidade. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente. D1Noticias.com, a notícia no seu celular.